Oi, pessoal. Essa é mais uma aula da disciplina de Programação Funcional e o objetivo dessa aula é descrever as atividades que devem ser desenvolvidas para a entrega do Laboratório 8. No Laboratório 8, a gente vai lidar com coisas mais práticas, a gente vai criar diversos programinhas de computador que lidam com interação com o usuário, certo? A partir do sistema operacional, recebendo argumentos na linha de comando e tudo mais, tá bom? Então, nesse laboratório, inclusive, a gente vai, durante ele, editar o arquivo que foi desenvolvido no laboratório 4, tá bom? Então, para essa entrega, a gente vai ter tanto o lab 4 como .hs editado e também o lab 8.hs editado também. Então vamos descrever o que vai ser feito. A gente tem esse conteúdo inicial para o lab8.hs, tá bem? E aqui você nota que a gente já vai ter alguma interação com o sistema operacional a partir de getArgs, que é utilizado para receber argumentos na linha de comando. Pois bem, o primeiro programa que a gente vai desenvolver é um programa bastante simples, que apenas toma argumentos na linha de comando e utiliza o operador de binding para passar esses argumentos para a função print. Daí, esses argumentos são retornados numa lista e a função print é responsável por imprimir essa lista na tela. Então esse aqui é o nosso program 1. Para você tornar ele não executável, você vai criar uma main, uma função main principal, que dá acesso ao program 1, tá bom? Então quando você compilar lab8.hs, ele vai ter esse comportamento, e a gente está fazendo isso dessa forma porque a gente vai criar diversos programas, tá bem? Então esse é um dos programas que a gente vai criar, e na hora de testar, a gente coloca a main para ser esse programa, mas logo em seguida a gente vai escrever o program 2 e aí para testar a gente vai fazer a main ser igual ao program 2. O program 2, por outro lado, ele já é um pouco mais sofisticado. O que o program 2 está fazendo? O program 2 está recebendo argumentos da linha de comando e, como a gente disse, esses argumentos são uma lista de strings, né? Dentro da mônada I/O. O operador de binding, ele vai pegar essa lista de strings e vai passar para essa função. Essa função começa tomando a cabeça da lista de argumentos que foi obtida por getArgs, ou seja, a função head, ela pega o primeiro argumento que foi passado pela linha de comando, né? Uma string. E ela passa esse primeiro argumento para readFile. Então, readFile vai ler o conteúdo do arquivo cujo nome é igual ao primeiro argumento passado na linha de comando. ReadFile então vai produzir uma string com todo o conteúdo do arquivo e vai passar essa string para a função putstrln, e essa função é responsável por imprimir a string na tela. Pois bem, então esse program 2 ele consegue imprimir o conteúdo de arquivos na tela. Aí novamente você vai fazer a sua main ser igual a program 2 e vai realizar os seus testes. Então a gente vai escrever o program 3, mas o program 3 ele vai ser uma pequena variação do program 2. Qual a diferença? O program 3
ele também vai imprimir o conteúdo de um arquivo cujo nome é passado como argumento, mas antes de imprimir esse conteúdo, ele vai ordenar as linhas do arquivo. Nesse momento, pelos laboratórios anteriores, você já deve ter as funções lines, sort by, intercalate e concat, tá bom? Então, o program 3 ele vai se basear na estrutura do program 2, mas antes de passar o conteúdo para a função putstrln, a gente vai passar o retorno de readFile para outra função que vai ser responsável por ordenar as linhas do arquivo, né? Daí a gente vai utilizar, antes desse último operador de binding que passa para putstrln, a gente vai ter um cara como esse, intermediário, responsável por passar o conteúdo do arquivo, ou seja, o retorno de readFile, para uma função que irá ordenar as linhas do arquivo, e em seguida um operador de binding irá passar o resultado, né, as linhas ordenadas e novamente recolocadas como uma única string concatenadas, vai passar esse conteúdo para putstrln. Então esse é o program 3. No program 4, a gente vai criar um programa que copia o conteúdo de um arquivo de texto. Ou seja, a gente vai receber os argumentos do nosso programa. Como a gente quer copiar o conteúdo de um arquivo de texto, é natural que a gente receba dois argumentos: o nome do arquivo origem e o nome do arquivo destino. Então a função getArgs ela vai receber os argumentos e a função treatArgs, que a gente vai definir, ela é responsável por tratar esses argumentos. Por que a gente precisa tratar os argumentos? Porque não necessariamente a gente vai receber exatamente dois argumentos. E a gente quer receber exatamente dois argumentos: o nome do arquivo origem e o nome do arquivo destino. Daí, treatArgs vai ser definida em dois casos. No primeiro caso, ela recebe uma lista de dois argumentos vindo de getArgs, e no segundo caso, ela recebe qualquer outra coisa. Quando treatArgs recebe uma lista de dois argumentos, o que ela faz é bastante simples. Ela lê o conteúdo do arquivo from, do arquivo origem, e escreve esse conteúdo no arquivo to, que é o arquivo destino. Então aqui a gente está lendo o conteúdo do arquivo from, do arquivo origem. Essa função retorna uma string dentro da mônada IO, e o operador de binding é responsável por passar essa string, que tem o conteúdo do arquivo from, para a função writeFile_to. E a função writeFile_to está esperando justamente o conteúdo que ela deve escrever num arquivo cujo nome é to. No seu segundo caso, o treatArgs recebe qualquer outra coisa. Então, caso o treatArgs receba 0, 1, 3 ou mais argumentos, ela vai sinalizar para o usuário que ela estava esperando receber exatamente dois argumentos. Então ela vai imprimir no terminal uma mensagem indicando que ela espera receber exatamente dois argumentos. Nesse momento você deve ser capaz de testar o programa 4, e aí você pode fazer isso tentando copiar o conteúdo de heydude.txt que você tem acesso em um dos laboratórios anteriores para teste.txt.
O que a gente vai fazer agora é uma modificação no programa 2 para ele se tornar o programa 5. O programa 2 ele é responsável por imprimir o conteúdo de um arquivo no terminal. E dessa forma ele é bastante parecido com o comando cat. Mas ele não é exatamente igual ao comando cat, porque o programa 2 só trabalha quando recebe argumentos. E o cat trabalha até mesmo quando não recebe argumentos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai escrever o programa 5, que vai se comportar exatamente igual ao comando cat. O comando cat, quando recebe 0 argumentos, lê o conteúdo do teclado e imprime esse conteúdo na tela. O nosso programa 2, quando recebe um argumento, ele lê o conteúdo de um arquivo com esse nome e imprime na tela. A gente vai estender o programa 2 para se comportar, quando recebe 0 argumentos, igual o comando cat. Em Haskell, para obter todo o conteúdo que é digitado do teclado, a gente utiliza a função getContents. GetContents vai retornar uma string potencialmente infinita que contém todo o conteúdo que o usuário irá digitar. Naturalmente, quando o usuário aperta Ctrl D, então a gente vai obter um EOF e daí getContents vai estar retornando uma string, né? Mas não necessariamente o usuário vai apertar Ctrl D. Então getContents a gente diz que ele retorna uma string potencialmente infinita, tá bom? Então aqui a gente vai estender o treatargs para lidar com 0 ou 1 argumentos. Quando recebe um argumento, o treatargs ele se comporta exatamente igual ao programa 2. No programa 5, né, a gente vai ter um treatargs que quando recebe um argumento se comporta exatamente igual ao programa 2. E quando recebe 0 argumentos, ou seja, quando não tem o nome de um arquivo a partir do qual ele vai obter o conteúdo que é para ser impresso na tela, ele vai utilizar o conteúdo retornado por getContents, ou seja, o conteúdo digitado pelo teclado. E claro, a gente não vai aceitar nenhum outro caso, a gente só vai aceitar 0 ou 1 argumento. Depois disso, o nosso objetivo passa a ser modificar o conteúdo do programa do arquivo lab4.hs. Se você está lembrado, em lab4.hs a gente desenvolveu um programa que é capaz de contar o número de ocorrências de palavras num arquivo heyjude.txt. No entanto, com o que a gente aprendeu no laboratório até agora, com o que a gente tem realizado, a gente é capaz de estender, de modificar o programa contido em lab4.hs para contar a ocorrência de palavras em qualquer arquivo, não apenas no arquivo heyjude.txt. Então a gente sabe receber argumentos da linha de comando e a gente modifica lab4.hs para contar o número de vezes que as palavras ocorrem num arquivo cujo nome é recebido como argumento. Observa que nesse caso o seu programa deve receber exatamente um argumento. Então você vai ter que tratar os outros casos, quando recebe 0 ou de 2 argumentos em diante. O seu programa deve invalidar. E você já deve ter uma noção de como fazer isso. No fim do nosso laboratório, a gente tem a quarta tarefa, que vai ser desenvolver o programa 6. E o programa 6 vai receber 2 argumentos. Uma string e o nome de um arquivo. O programa 6, então, deve filtrar o conteúdo do arquivo linha por linha. Ele deve imprimir na tela as linhas
do arquivo file que contenham a string str como uma substring. Nesse momento, vai ser bastante útil utilizar a função isInfixOf, que foi desenvolvida lá no começo da disciplina. Além disso, depois de fazer esse caso em que o programa 6 filtra o conteúdo de um arquivo, a gente vai criar um caso em que o programa 6 recebe exatamente um argumento, a string, que é o ponto de filtragem, e na ausência do nome do arquivo, ou seja, quando o programa 6 recebe exatamente um argumento, apenas a string de filtragem, a gente vai filtrar as linhas que são digitadas no teclado. Então aqui a gente vai estar utilizando também getContents. Ou seja, o programa 6 ele é uma versão bastante simples do comando grep que a gente tem no sistema operacional. Bom, esse é o conteúdo do laboratório 8, tá bem? E a esse conteúdo a gente vai acrescentar algumas questões. Questões referentes às notas de aula na parte sobre classes da linguagem Haskell. As questões que a gente vai acrescentar são o exercício 19, onde você vai fazer com que maybe seja uma instância da classe EQ, ou seja, você vai fazer com que maybe seja comparável por igualdade, desde que o seu parâmetro seja comparável por igualdade. A questão 20 não precisa fazer, tá bom? E na questão 21, você vai fazer com que maybe seja uma instância da classe ord, ou seja, desde que o parâmetro de maybe seja ordenável, maybe também será ordenável. Na questão 22, você vai fazer com que maybe seja imprimível, seja exibível na tela. Então, o que é preciso ser feito aqui é o seguinte: desde que o parâmetro de maybe seja imprimível na tela, ou seja, desde que o parâmetro de maybe seja uma instância da classe show, então maybe também vai ser uma instância da classe show. Esse é o exercício 22. Bom, e são esses exercícios que a gente vai estar acrescentando no laboratório 8. Bem, então esse é o conteúdo do laboratório 8. O objetivo da aula de hoje foi descrever o conteúdo do laboratório 8 e acrescentar questões a ele, que a gente também já explicou quais são. Então a gente se vê na próxima aula. Até lá!